Meninas, aí, levei lá pra passar, o ferro em cima do TNT, ele não pode ficar muito tempo parado. Então, o que que eu sugiro? Que você pegue o ferro com a pontinha e vem passando só os cantinhos aqui, ó, tá? Se você deixar o ferro muito tempo em cima do TNT, ele vai queimar, tá? E aí, agora a gente tem um forro aqui de baixo, ó. O que que a gente vai fazer? Vai costurar, porém, a gente vai puxar ele. Vem costurando e vem puxando. Nessa hora aqui, eu vou deixar meu ponto no 5, pra ser uma costura mais facilitada, ó. Mantenho lá no 5, costuro e puxo, tá? Ó. Como eu falei com vocês, o TNT, ele é pra dar estrutura, mas se você não quiser usar, não é obrigado, tá? Ó, venho costurando e venho puxando o meu forro aqui pra ele assentar na hora dessa parte aqui do bolsinho do lenço, tá? Ó. Meninas, essa dica de não levantar a agulha é pra vida inteira, tá? Vocês podem perceber que a costura tá saindo certinho, ó. Porque eu não tô levantando a minha agulha. Se eu levantar a agulha, eu vou perder aonde eu tava costurando. E aí, depois fica aquela coisa de vai e vem de costura torta, tá? Então, continua segurando aqui embaixo, ó. E vem costurando bem devagarzinho na beiradinha. Ó. E a gente já tá chegando aqui no final, ó. Tá? Então, sempre na beiradinha pra costurar. Cheguei, vou dar um retrocesso bem devagar. E olha só, meninas, como que ficou perfeito, tá? Bem certinho. E aí, agora, o que que a gente vai fazer? Nós vamos dar um acabamento aqui, tá? Vou recortar aqui o excesso. Eu vou colocar um viés aqui pra fazer o acabamento, tá? Então, eu vou começar a costurar o meu viés do lado de trás pra frente. Ó, vou pegar meu viés aqui, vou abrir ele. Vou encaixar ele aqui. Vou desvirar, e agora na hora que eu for rebater, e agora aqui, meninas, na hora que eu for rebater, eu vou colocar uma rendinha pra fazer o acabamento. Já tenho a minha rendinha aqui, vou posicionar ela aqui de baixo e vou passar uma costura, pegando a minha rendinha. Agora, aqui embaixo também, meninas, eu vou passar uma costura, tá? Pra prender o tecido no forro. Vou recortar aqui o excesso que sobrou. Então, vai ficar assim o nosso bolsinho, tá? Agora, o nosso bolsinho tá pronto, o que que a gente vai fazer? Vamos colocar o nosso bolsinho aqui na parte da frente da nossa peça. Ó, tá? Dessa forma aqui. E aí, nessa hora aqui, meninas, eu vou passar uma costura aqui na lateral. E vou passar uma outra costura na lateral de cá também, tá? Ó, ajusta tudo aqui e passa a costura, que agora nós vamos fazer a marcação da caixinha de leite. Vou passar uma costura aqui embaixo também.
Agora, meninas, nós vamos fazer a nossa marcação das caixinhas de leite, tá? Aqui eu tenho a parte de trás e aqui eu tenho a parte da frente da minha peça. Na parte de baixo aqui, nós vamos marcar com 3 centímetros, tá? 3 centímetros na parte de baixo. Marco. E vou marcar também 3 centímetros aqui, ó. Lembrando, meninas, que a nossa régua tem que estar certinha. Se você não tem régua, pega um papelzinho, faz uma medidinha lá de 3 por 3, recorta, tá? Eu usei medida de papel assim por muito tempo. Tem que encontrar uma régua dessa aqui. Ó, marquei. Nessa parte aqui de cima, nós vamos marcar com 2,5 centímetros. Com 2,5 centímetros aqui em cima, tá, gente? Minha régua tá faltando ali o tamanho. Então, eu vou marcar aqui, ó, 2,5 centímetros. Veja se aqui também tá dando 2,5 centímetros. Ok? E vou riscar. Do outro lado também a gente vai fazer a mesma coisa, na parte de baixo também a mesma coisa, ó. 2,5 centímetros. Vejo aqui também se tá dando 2,5. Vou riscar. E vou riscar aqui também, ok? Vamos fazer a mesma coisa na nossa peça aqui, ó. Vou escrever aqui, ó, baixo, que é pra gente saber que 3 centímetros é na parte de baixo da nossa peça, tá? E a gente vai fazer a mesma coisa, meninas, no forro. O forro também vai ficar com 3 centímetros e com 2,5 na outra parte. Ó, tá? 2,5 centímetros aqui. E 2,5 centímetros aqui. Essa parte aqui minha não tá certinha não, né, gente? Mas vai dar certo. Eu vou refilar ela aqui certinho pra poder ficar certinho aqui, ó, tá? Certo elas baterem, né? A mesma largura ali, ser a mesma largura daqui de baixo. 2,5 centímetros. Ok? Marquei os 2,5 centímetros. Agora a gente vai cortar esses 2,5 centímetros e 3 centímetros embaixo, tá, gente? Ó. Vamos recortar. E a gente vai fazer a mesma coisa no forro, tá? Eu marquei errado aqui, tá, gente? Mas eu já medi certo aqui e já marquei os meus 2,5 centímetros. Cuidado para não passar da parte que vocês marcaram, tá? Para não cortar errado. Meninas, nessa parte aqui do lenço, quem quiser pode colocar um zíper, tá? Eu não coloquei, que a minha intenção aqui é ter uma peça mais rápida com custo menor. Agora, meninas, vamos marcar também o forro. Pra marcar o forro de uma forma mais fácil, o que que eu faço? Eu dobro ele, ó. Tá? Já levei ele lá, já sentei, ele tá todo certinho. Então, eu vou marcar aqui, ó, de uma forma mais fácil. Marco 3 centímetros. E aí, eu já corto tudo de uma vez. Vou ajustar aqui. E vou marcar 2,5 aqui também, ó. 2,5 e 2,5, tá? E aí, eu vou marcar e já corto. Agora, nós vamos pra montagem da nossa peça, que é bem rapidinha, bem fácil. Não é uma peça demorada. Agora, o que que nós vamos fazer? Pega a parte do corpo
Vem com o zíper e vamos colocar aqui o nosso zíper, ó, tá? Por isso que a gente corta o zíper um pouquinho maior também. Vem com a parte do forro, lembra de colocar a parte menor pra cima, tá? E a parte maior vai ficar pra baixo e vamos passar aqui uma costura. Bem próximo do zíper, tá, gente? Passei a costura, coloquei direito do meu forro bagum com o direito da minha peça, tá? Se eu tivesse usando tecido, seria a mesma coisa. O zíper, ele fica virado pra baixo, tá? Direito do meu zíper com o direito aqui da minha peça principal. Vou puxar, ó, e vou refilar, rebater essa costura aqui, tá? Toda vez que for rebater, meninas, lembra de puxar o forro aqui, ó, pra ele não ficar agarrado lá de baixo, tá? Ó. Tô puxando aqui, ó, segurando com as duas mãos, tá vendo? Uma mão eu tô segurando o zíper e a outra mão eu tô segurando o forro. Ó. Rebati. Agora, nós vamos fazer a mesma coisa com a outra parte. Lembrar da parte menor ser a parte de cima. Até escrevi aqui, ó, baixo. Coloco direito com direito. Vou virar aqui e vou colocar o forro. Se vocês quiserem prender, pode, tá, gente? Eu já tenho o costume de fazer assim. E eu não sou muito das que dá certo com ficar prendendo as coisas, não. Tá? Então, vai ficar, ó, direito do bagum com o direito do bagum e aqui o avesso do zíper. E aqui vai ficar direito da parte de trás com o direito da parte da frente, tá? Vou juntar, alinho aqui certinho e vou passar uma costura. Passei a minha costura e olha só como que vai ficar, gente, tá? Ó, na hora que a gente puxar, vai ficar assim, ó. Só pra vocês entenderem aí a sequência, tá? Agora aqui a mesma coisa, ó. Vou rebater o meu zíper. Seguro o forro aqui na parte de baixo, puxando. E venho costurando aqui na beiradinha pra rebater. Ok? Zíper rebatido. Agora, nós vamos colocar o puxador. Ó, mesma coisa. Corta, puxo aqui. Vou fazer um corte. Subindo. Por isso que sempre quando a gente vai usar zíper de metro, a gente corta ele um pouquinho maior. Para que se você não conseguir colocar de primeira, você tenha condições de ir cortando o zíper, tá? Primeiro eu vou encaixar na parte maior que eu não cortei. Passei ele aqui, tá? E agora eu vou encaixar na parte que eu cortei. Seguro os dois e pronto, tá? Se ele ficar com uma barriguinha igual ele ficou aqui, ó, a gente perde essa barriguinha pra cá, tá? Vou voltar ele aqui e tá assim. Agora, o que nós vamos fazer, meninas? Nós vamos colocar a parte da nossa aba, tá? Aqui nessa parte de trás, ó, a gente tem a aba que vai ficar centralizada aqui, tá? E aí, eu vou colocar ela assim, ó. Desse jeito mesmo, nosso desenho virado pra cima. Pra quê? Quando a gente desvirar a nossa peça, ela vai ficar bonita desse jeito, tá? Então, a aba vai ficar lá atrás mesmo, dessa forma aqui, ó. Leide, eu quero a minha aba um pouquinho mais curta. Tô achando que essa aba vai ficar muito comprida. Então, o que que eu vou fazer? Vou refilar ela aqui, ó. Vou tirar um pedaço aqui da minha aba, tá, gente? Porque eu quero ela um pouquinho mais curtinha. Ó. Então, eu vou tirar aqui um pedaço, vou colocar ela aqui de volta embaixo aqui, pra quando eu virar, eu ver aonde que ela vai encaixar. Então, ela vai encaixar aqui certinho, na hora que eu bater meu botão, ela vai dar certinho, tá? Então, agora a gente vai passar aqui uma costura. Sem o forro, tá, meninas? Joga o forro pra trás. E vamos alinhar, ó. Mede aqui a mesma distância daqui pra cá, tá? Ó. 1 centímetro mais ou menos, um dedo tá dando certinho aqui, tá? Vou passar aqui uma costura.
Se quiser alfinetar, prender nessa hora aqui, pode, tá, gente? Como eu falei com vocês, eu já tenho o costume de fazer assim. E se eu ficar prendendo demais, acaba que a aula fica muito extensa. Então, eu gosto de costurar na praticidade, ó. Passei a minha costura, vou virar aqui pra conferir se a costura pegou aqui certinho, tá ok? Beleza. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou enrolar essa parte aqui, ó. Deixar ela aqui pra dentro. Porque agora nós vamos trabalhar dessa forma aqui, tá? Então, a gente vai unir, ó. Então, meninas, agora a gente vai prender, ó. Prender as laterais, tá? Prender aqui embaixo também. Nós vamos passar as costuras. E aqui também a gente vai prender, ó, o forro, tá? Então, a gente vai juntar forro com forro. Ó. E aqui também, nessa parte de cá, tá? Na hora que a gente for costurar, nós vamos deixar uma abertura daqui até aqui, pra gente desvirar. Essa abertura aqui vai ficar aberta, tá? Então, o que que nós vamos fazer? Passar a costura aqui, passar a costura aqui, aqui, aqui e aqui nessas beiradinhas também, tá? Vem passando a costura. Nessa hora aqui, meninas, extremamente importante, retrocesso no início, tá? E retrocesso no final. Alinho aqui os cantinhos, tá? Retrocesso no início e no final, ó. E retrocesso. E agora a mesma coisa aqui no plástico. Mesma coisa aqui do outro lado. Gente, essas costuras aqui são mais na beiradinhas, tá? Não precisa costurar com um pé de máquina, não. Ok, fizemos todas as costuras. Agora, eu vou costurar daqui até aqui, tá? Retrocesso também no início e no final. Pode deixar uma abertura maior, gente, pra poder desvirar, porque senão vocês não vão conseguir desvirar. Se tá tudo certinho, se pegou tudo direitinho. E agora a gente vai fazer a caixinha de leite. Observe que a parte do bolsinho, ela vai ficar pra cá. Então, você vai ver aqui, ó, todo o tumulto que tem aqui da parte do bolso, tá? Então, ela tem que manter aqui aonde ela tá. E aí, a gente vai fazer assim, ó. Faz esse fechamento, tá? Aqui, eu vou prender aqui meu cantinho pra me ajudar. Ó. Tá? E a gente vai fazer esse fechamento nas 4 partes, tá, meninas? Nessa hora aqui, eu dou uma diminuída no meu ponto também, pra minha costura não abrir depois. Deixo no 4, ó. Vem costurando e vou dar um retrocesso no final. Vai ficar assim, tá? Mesma coisa a gente vai fazer aqui, ó. Então, olha pra que lado que tá a parte do lenço. Vamos prender. Ajusta, tá, gente? Assim, ó, coloca o dedo aqui dentro, ó, pra ajustar, pra parte do bolsinho do lenço também ficar bem costurada certinho aqui. Retrocesso no início.
Retrocesso no final. Vamos fazer a mesma coisa aqui. Puxa, junta e passa uma costura. Meninas, eu vou desmanchar aqui essa parte, porque eu tinha que ter colocado a alça aqui dentro, tá? Acabou que a minha alça caiu aqui no chão e eu esqueci que nessa hora aqui a gente coloca a alça. Então, eu vou abrir aqui a minha costura. E, ó, vamos pegar a alça, tá? Nessa hora aqui, ó, eu vou encaixar a minha alça aqui dentro, dessa forma, que eu tô usando uma alça de 3 centímetros, tá, gente? Ó. Vou encaixar a alça aqui. E vou vir com ela até aqui embaixo, ó. Fio o dedo. E vem com ela até aqui embaixo. E a gente vai encaixar ela aqui junto, ó, tá? Agora, nessa hora aqui, a gente vai juntar e vai passar a costura, tá? Centraliza ela, tá, meninas? Pra ela ficar bem no meiozinho, bem certinha, pra ficar bem bonita. E aí, agora, a gente passa a costura. Passei a costura, coloquei minha alça, agora eu vou retirar o excesso aqui que sobrou, tá? A costura não pegou, gente. Vamos refazer essa costura aqui do lado de baixo. Aí, meninas, já colocamos aqui a nossa alça, agora a gente vai fechar a parte aqui do zíper. O que que eu vou fazer? Eu vou colocar minha mão aqui dentro, ó. Vou fechar um pouquinho mais a minha alça pro meu zíper ficar mais certinho, tá? E agora a gente vai fazer um sanduíche, ó. Agora aqui a gente vai unir o forro, tá? Ó, o zíper e a alça. Agora a gente faz um sanduíche aqui, ó, com os 3, tá? E vamos passar uma costura aqui. Só que, nessa hora aqui, meninas, eu vou colocar minha alça mais pra dentro, ó, tá? Cortei aqui os meus 24 centímetros de alça, coloco minha alça pra dentro e aí eu vou ajustar aqui, ó, a peça junto com a alça e junto com o meu zíper, tá? Ó, dessa forma. Vou pegar aqui o meu clips e vou prender, tá? Então, vai ficar assim, gente, ó. Forro, zíper, alça e a parte de baixo aqui da manta, tá? Vou abaixar todo mundo aqui. Como a gente colocou a aba, fica um pouquinho difícil pra abaixar, pra costurar. Mas, se fizer um esforcinho aí, vocês conseguem. Ó. Vou recortar aqui o excesso. Meninas, como essa parte tem alça e tem zíper, eu vou repetir a minha costura, tá? Pra ela ficar bem certinho. Ok? Veja se costurou os dois lados. E agora a gente vai fazer a mesma coisa do lado de cá. Porém, o lado de cá vai ser um pouco mais fácil porque não tem alça. Então, você vai centralizar o meio com essa costura aqui e passar a costura, tá? E a gente já tá finalizando a nossa peça. Agora é só desvirar, levar lá no ferro pra passar. Porque toda peça que é desvirada assim, ela fica muito amassada depois, né? E tá pronta. E bater o botão pra dar o acabamento final.
Ó. Ok? Então, vai ficar assim. Aqui nós temos as nossas caixinhas de leite. Ó, tá? E aqui nós temos a abertura pra gente desvirar a nossa peça. Agora, meninas, coloca o dedo aqui dentro, ó, e puxa o zíper, tá? Puxa o zíper e vem desvirando. E aí, depois que a gente desvirar, leva lá pra passar. Eu vou desvirar a minha peça aqui e já venho mostrar ela pra vocês, o resultado pronto e passadinho, tá? Meninas, antes de passar, nós vamos fechar aqui, tá? Então, ó, começou até a rasgar aqui, porque foi difícil pra desvirar. Ó, vou dobrar dessa forma aqui e vou passar uma costura aqui, fechando bem na beiradinha mesmo, tá? Ó, ajusto. E passo uma costura com retrocesso no final. Retiro os excessos de linha. E agora é só ajustar ela, levar pra passar e colocar o botão, tá? Então, vai ficar assim, ó. Agora aqui a gente vai colocar todo mundo pra dentro, ajustar. Meninas, então, desvirar a peça, levar no ferro pra passar e bater o botão e tá prontinha a nossa peça. Acabou que eu embalei e enviei a peça e esqueci de mostrar pra vocês o resultado final. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Qualquer dúvida, deixe nos comentários.